Depois de 2 anos seguindo o meu canal, você já deve ter, sabe, se ligado em como algumas coisas funcionam. É que eu falo assim, específico de política mesmo, tem 2 anos. Antes eu falava de política, mas da pauta das pessoas com deficiência, aposentados, BPC, mas de política mesmo, falando o que é esse mundo aí, em pouco tempo, 2 anos. Olha isso aqui, e você vai entender o tamanho disso aqui. Se tem uma coisa que derrete a popularidade de um presidente, é o aumento do preço dos alimentos, é o aumento do preço da gasolina, é o aumento de preço, é a inflação. O Lula, ele vem articulando e ele coloca as estatais, inclusive a Petrobras, a gente já sabe da história do Lula com a Petrobras, na palma da mão, totalmente na palma da mão. Olha isso aqui. Lula foi avisado sobre o aumento da gasolina 5 dias antes. A Petrobras anunciou o aumento no preço da gasolina segunda-feira agora. O reajuste, o primeiro da gestão de Magda Chambriard, que hoje é a longa-manos do Lula dentro da Petrobras, foi costurado previamente, tanto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quanto com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, 5 dias antes. E, enfim, eis que o presente chegou. A Petrobras anunciou o aumento de 7,1% na gasolina e quase 10% no gás de cozinha. Você viu isso nos jornais? Não. Tá todo mundo falando das joias do Bolsonaro. Você entende que, olha, vai vir um impacto aí. Aí o Lula chama o conglomerado de imprensa, chama Polícia Federal, chama STF e fala, preciso da cortina de fumaça. E aí vem, como num passe de mágica, vou tirar sigilo dos relatórios da Polícia Federal. E a imprensa, Bolsonaro, relógio, olha só, quem ainda está defendendo Bolsonaro é um negacionista. E começa todo mundo virado pro Jiraya, lá para as joias do Bolsonaro. E enquanto isso, o grosso está entrando. Sabe o lance da picanha e da cervejinha? Pois é, vai ficar mais caro. Ontem foi aprovada a urgência do projeto do Lula que vai taxar sua picanha e a cervejinha. Quem fez a publicação foi o Bruno Zambelli, mas deixa eu te contar, tá todo mundo falando das joias do Bolsonaro. Eu queria ter esse valor de vida. 322 votos sim, 137 votos não, 3 abstenções. O requerimento de urgência está aprovado. A Câmara dos Deputados aprovou, nessa terça-feira, um requerimento que agiliza a tramitação dos projetos que regulamentam a reforma tributária. O texto trata especificamente da implementação de novos impostos que vão substituir os atuais tributos federais. Com a aprovação de 322 votos favoráveis ante 137 contra a proposta, não precisa passar pelas comissões temáticas da Casa e pode ser votada diretamente no plenário. E adivinha, provavelmente hoje, a discussão do projeto, propriamente dito, começará nesta terça-feira no plenário da Câmara pela manhã. A perspectiva é que o debate em torno do tema se estenda ao longo de todo o dia a votação. Jornais estão falando disso não, estão falando das joias do Bolsonaro. Deixa eu te contar, daqui até o dia da eleição em 2026, porque tudo que o Lula precisava gastar, ele já gastou para a eleição municipal agora. Agora ele precisa juntar dinheiro para bancar o Centrão e para bancar as eleições em 2026, para fazer tudo, toda a devassa que ele pretende fazer no Brasil. Você vai pagar a conta daqui até lá. E o Lira já está conivente com isso. O valor destinado a emendas cresceu 427% e vai a 23 bilhões no ano
eleitoral. Matéria da Revista Oeste. Em ano eleitoral, o governo federal pagou 23,8 bilhões em emendas parlamentares de janeiro a 5 de julho de 2024. Isso representa um crescimento de 427% em relação ao mesmo período de 2023, em que o total foi 4,38 bilhões. O petista faz o L, mas não era o Lula que falava que era um excrescêncio, o tal das emendas secretas, e que ia acabar com isso. Inclusive, teve até decisão do STF, da qual o Lula não respeita. Só para lembrar, é isso mesmo ou eu estou errado? Tá? Mas não para por aí, não. A Câmara vai votar a regulamentação da reforma tributária hoje já. Sabe a picanha e a cervejinha? Vai ficar mais caro. Se você comer ovo, você já se dá por satisfeito. Afinal, o Lula mesmo já falou, a carne de pobre é ovo e frango. Parece Cuba, né? Mas é ovo e frango. Esse negócio de comer picanha, isso é coisa de carne nobre. Para. Quem foi que falou isso? De que ia dar picanha e cervejinha? O Lula nunca falou isso. Você não tem prova, você não tem vídeo. Você não tem nada para provar que o Lula um dia falou isso. Pois é, se você acreditou, parabéns. Papai Noel não existe, tá? Para por aí não. Tá? Governo quer tributar motoristas de aplicativo em 26,5%. O Uber que você está acostumado a pegar, o iFood, o ai, mas não sei o que da vida aí, é tudo ai mesmo. Ai, né? Porque vai ficar mais caro. Aí a Janja vai fazer uma postagem, olha, o que vai ficar mais caro é só para o motorista, para você não, tá? Para, né? Acho que o brasileiro tem que começar a focar um pouquinho no que realmente é a política brasileira. Parou não, tem mais. A conta de luz vai ficar mais cara 13% com os novos subsídios do Lula para ajudar os irmãos Batista. A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica alerta que esses impactos vão persistir só logo ali, tá? Já tá acabando. 2050, tá? Só até 2050. Um monte de nós nem aqui vai estar mais. Até 2050. Até 2050, a conta de luz vai ficar mais cara. Ajudando os pobres? Não. Ajudando os pobres irmãos Batista, né? Então, assim, foi uma semana em que, sabe, é paulada nas costas do Lula de todo lado, se fosse o Bolsonaro. Se fosse uma semana em que o Bolsonaro estivesse aumentando impostos, em que gás ficou mais caro, em que gasolina ficou mais caro, em que a inflação teve a 9ª alta seguida, em que, sabe, teve escândalos denunciados sobre medidas provisórias em relação aos irmãos Batista. Se fosse uma semana dessa para o Bolsonaro, a imprensa ia estar destruindo, derretendo, moendo o Bolsonaro. Não é? Mas é o papai Lula. Aí o que se faz? Fala das joias. Fala das joias. Pum. Todo mundo morde a isca e fala das joias. Entenderam a regra do jogo? Fala das joias. Ninguém tá nem observando que o Lula é o campeão, o recordista de pegar joias da presidência da República e colocar no seu acervo. E o Temer fez isso também. E ninguém fala do Temer. Vocês não acham isso impressionante? Que ninguém fala do Temer, ninguém fala do Fernando Henrique, ninguém fala nada. O Temer... E aí? Vocês entendem? Assim, é insano demais, né? O quanto esse pessoal consegue, sabe, criar a narrativa perfeita a favor deles. Vem cá, matéria da Revista Oeste. Ministério Público Eleitoral não vê abuso de poder político em atos de Bolsonaro e Braga Neto. Pois é, matéria importante, né? O Ministério Público Eleitoral não viu abuso de poder político e econômico na concessão de benefícios sociais por parte do então presidente Jair Bolsonaro durante a disputa pelo Palácio do Planalto. Olha isso aqui. Isso aqui é de cair o dedão do pé. Ó, em 2022, o PT, Partido dos Pobres, o PCdoB, o Partido dos Comuna, e o PV, eu não vou nem falar para não ser processado, acionaram o judiciário contra Bolsonaro
e seu candidato vice Braga Neto. De acordo com as siglas de esquerda, Bolsonaro interviu pessoalmente nas iniciativas para ser reeleito, portanto, usando indevidamente o Estado. Sabe o que o Bolsonaro fez? Ajudou os pobres. E ajudar os pobres dá voto. E ele ajudou os pobres para ganhar voto. Olha quem fala. Olha quem fala. PT, PCdoB e PV. Né? Então, assim, parabéns para o Ministério Público Eleitoral. Só tem um probleminha hoje. Infelizmente, hoje o Ministério Público Eleitoral já não tem mais moral. Porque o Ministério Público, às vezes, dá um parecer e vem o STF, ignora tudo isso. A Procuradoria-Geral da República, o caso do Felipe Martins, tá lá, desse tamanho, tá? Um parecer dizendo, olha, esse cara não tinha que estar preso, não. E o cara tá preso. Então, assim, ultimamente, o respeito que deve ser dado ao Ministério Público não está sendo dado. Infelizmente, né? Infelizmente. Tem mais? Vamos falar de notícia quase internacional, né? Vamos falar de Mercosul. Pois é, Lula agora, não sei se você sabe, tá gastando seu dinheiro numa viaginha lá pro socialista comunista Luiz também. É o Luiz Inácio no Luiz Arce, lá na Bolívia. Em viagem à Bolívia, Lula prega união na América do Sul e critica desvários golpistas. Mas não citou diretamente o caso lá do autogolpe, né? Que o próprio Evo Morales, amigo do Lula, denunciou lá na Bolívia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira, durante a visita a Santa Cruz de la Sierra, que a integração da América do Sul, um dos principais pontos do projeto de política externa do petista desde os seus primeiros mandatos nos anos 2000, não é só retórica, mas uma necessidade de sobrevivência para os países da região. Abre aspas. Não existe saída individual para as nações da América do Sul. Precisamos negociar em bloco, senão vamos continuar mais um século sendo países em desenvolvimento, declarou Lula na entrevista coletiva conjunta, né? Só para te lembrar, talvez você não lembrou ainda, só esse ano o governo já gastou 700 milhões em viagem. Mas por que eu separei em específico esse trecho da América do Sul, né? Do Mercosul aqui? Por que o Milei não foi? Você sabe? Não? Porque tem um indivíduo que todo mundo sabe que é um ditador. É um cara que ojeriza a democracia e a vontade do povo na América do Sul, chamado Nicolás Maduro, o mesmo defendido pelo Lula. O que isso tem a ver? O Maduro não é do Mercosul, não é ainda. Por quê? Lula quer colocar ele lá. Lula quer Venezuela de volta ao Mercosul o mais rápido possível. Afinal, precisa tirar o Milei dali de dentro, né? O presidente também defendeu respeito aos resultados da eleição na Venezuela. Não vou nem falar para não ser processado, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu que a Venezuela, governada por Nicolás Maduro, volte o quanto antes a fazer parte como membro efetivo do mercado comum do Mercosul. A declaração do petista foi dada em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, nesta terça-feira, durante a viagem oficial ao país mais novo integrante do bloco econômico. Abre aspas. Esperamos poder receber muito rapidamente de volta a Venezuela. A normalização da vida política venezuelana significa estabilidade para toda a América do Sul, disse Lula ao lado do presidente boliviano Luiz Arce. O chefe do executivo brasileiro ainda defendeu que os resultados da eleição deste ano na Venezuela sejam reconhecidos por todos. Maduro busca este ano seu terceiro mandato e terá como principal adversário o Edmundo Gonzalez. Maduro não vai ter adversário, não. Tem um fantoche que está lá, mas o resultado da eleição todo mundo sabe, o Lula já sabe, é por isso que ele está defendendo respeito ao resultado eleitoral. É simples assim. É muito estranho um cara como o Maduro vencer uma eleição na Venezuela. É insano. A Venezuela está destruída, está destroçada nas mãos de um déspota como o Maduro. Então,
A única lição que a gente tira disso aqui é que o Lula é o fiador do Maduro. É que o Lula é o fiador de ditaduras mundo afora. E você falar isso, até pouco tempo atrás, durante as eleições, você ia ser multado em 20 pila ou mais. E hoje ele está provando exatamente isso. Está aqui defendendo uma ditadura como o Maduro dentro do Mercosul. Por quê? Porque ele é fiador disso. Ele é avalista de todo o autoritarismo que existe na Venezuela. É simples assim. Então, assim, nós estamos diante de uma situação, sabe, assustadoramente trágica para o Brasil e para a Venezuela, onde os presidentes são coniventes com isso. Então, não me estranha nem um pouquinho o Milei preferir ir para a CPEC, né, do que participar de um show de horrores com a presença do Lula. E o Lula ainda resolveu, né, fazer críticas ao CPEC lá, olha só. Matéria do jornal Razão, Lula ataca evento que reuniu Bolsonaro e Milei em Santa Catarina e diz que é um evento antidemocrático. Pois é, o Milei veio aqui, não falou nada do Lula, não criticou o Lula, e o Lula não aguenta, né, ficar com a boquinha fechada. Não sei. Sinceramente é o tipo de reunião que não me interessa. Sinceramente. Eu acho que no final das contas o presidente da República perder tempo fazendo uma coisa de extrema direita é tão desagradável, é tão antissocial, é tão antipovo, é tão antidemocrático que eu não sei o que as pessoas ganham participando disso. Vamos lá. Presidente da Argentina no CPEC defendendo liberdade de expressão. Definição: antidemocrático. Presidente do Brasil no Mercosul defendendo o Maduro, a volta do Maduro ao Mercosul e as eleições fraudadas que acontecem na Venezuela sempre. Ó, tem um canal do meio e ele é de esquerda, né? Um centro-esquerda. Ele falou, né? É o Pedro Doria. Ele falou que ele foi fazer a cobertura. E isso é um cara de esquerda falando. Ele foi fazer a cobertura das eleições na Venezuela. As pessoas são cooptadas em casa, ou seja, são buscadas em casa pelo exército. O exército vai até a casa das pessoas, busca, entra dentro da urna eleitoral com a pessoa. Então, literalmente, o cidadão assina o papelzinho lá, né? Que lá é no papel, com um fuzil na orelha. E aí essa eleição é justa. O Pedro Doria falou que lá, se você ousar ultrapassar a linha destinada para a imprensa, você pode sofrer até violência lá. Tá no canal do Pedro Doria. E o cara é bem coerente, né? Apesar de a gente ter visões de mundo diferente. E assim, eu defendo que a esquerda tenha todo o seu direito de manifestar, porque para mim isso é democracia, tá? E o Pedro Doria, ele defende pontos assim que algumas coisas é alinhado, outras não. Por exemplo, com críticas ao Maduro, que eu acho que eu sou 100% alinhado com ele, mas é isso. O Lula defender o Maduro é a democracia. O Milei defender a liberdade é antidemocrático. Vai entender esse mundo atual, né? A gente já pode criar o termo transdemocrático. Fala que é democracia, mas não é. Dá pra falar? Ele finge que é democracia, mas não é não. Então é o transdemocrático. Tá de brincadeira, né? Vamos falar de eleição municipal um pouquinho? A ala do PT se recusa a ceder dinheiro e campanha do Boulos corre o risco de ter verba menor. Briguem, tá? Podem ficar à vontade. Façam como quiser. Uma ala do PT está relutante em fornecer suporte financeiro para a campanha do Guilherme Boulos, o PSOL, à frente de São Paulo, mesmo depois do compromisso do presidente Lula de apoiar a candidatura. O desejo de Boulos e seu partido, o PSOL,
é que o PT contribua com cerca de 40 milhões. Olha a cifra, gente. 40 milhões para colocar o Boulos na Prefeitura de São Paulo. O objetivo é atingir o limite legal de gastos, 70 milhões, para eleger o Boulos. Quanto custa a tragédia? 70 milhões. A legenda é a mesma da sua vice, Marta Suplicy, que voltou ao PT, né? Apesar do compromisso de Lula, a expectativa dentro do PT é que o aporte seja menor do que o solicitado por Boulos, pois pré-candidatos petistas de outras cidades também reivindicam recursos para suas campanhas. Pois é, não estão querendo ceder o din-din para o Boulos, não, né? Não estão querendo liberar a bufunfa e a graninha para o Boulos, não. Continuem assim. Cada um tem que se eleger, não dá dinheiro para o Boulos, não. Dividam, tá? Dividam ao máximo aí. O que eu tô falando disso? É que, assim, é absurdo as cifras, né? E aqui não é pro PT, não. Eu tô falando pro PL também, para qualquer um. É absurdo as cifras que a gente vê para eleger prefeitos, vereadores, sabe? Política brasileira é uma patifaria, porque isso aí é tudo dinheiro nosso, tá? E aí você vem me perguntar, ué, Santo, por que você tem asco do Estado? Eu não tenho um asco, eu tenho um ranço, tenho uma ojeriza do Estado, tá? Porque o Estado te rouba. Vou te fazer uma pergunta, né? Não sei onde que você mora. Quantas vezes na vida você já foi assaltado por um ladrão, né? Quantas vezes alguém te parou e falou, ó, você tá sendo assaltado. Alguns vão responder que nunca aconteceu. Outros vão falar, não, eu já fui assaltado 2 vezes, 3 vezes. Para quem passou de 10, tá morando no lugar errado também, né? Ou tá frequentando os lugares errados. Mas, deixa eu te contar um segredo. Todo santo dia o Estado te rouba. Não tem um dia da sua vida que você não fica sem pagar nada pro Estado. Um dia sequer que o Estado não deixa de te roubar. A casa que você compra, se você não pagar o aluguel chamado IPTU dela, você perde. O carro que você compra, se você não for lá e entregar pro ladrão o dinheiro do IPVA, você perde. Você não pode rodar com o seu carro. Então, por ladrão não oficial, você pode ter sido roubado nunca, ou pelo oficial, todo dia. Você tá nessa. Então, tá aí o ranço, porque eu sei que esse dinheiro tá indo pra mão do Boulos. Tá indo pra mão do PL. O PL vai estar com 1 bilhão. Eu não apoio o PL. Nunca apoiei e não vou apoiar o PL do Valdemar da Costa Neto. Pra mim, esse partido não é um partido de direita que me representa. Entendeu? Então, assim, eu sou a favor de que tudo que você tem que bancar ali, né, fosse tudo especificado. Ó, porque os impostos hoje não são vinculados. Você dá um cheque em branco pro governo e o governo gasta como quer. Pra mim, todo imposto tinha que ser vinculado. Ó, esse imposto é do asfalto. Esse imposto é da iluminação pública. Esse imposto é do esgoto. Se você não tem esgoto, você não paga. Se você não tem iluminação pública, você não paga. Se o asfalto tá... você não paga. Entendeu? Então, sou a favor de totalmente imposto vinculado. Tá? É minha visão. Tá bom? Ó, pessoal, já conversei fiado demais aqui com você. Deixa eu partir para outro editorial, senão a gente enrola o dia, né? Tá? Pessoal, obrigado por ter acompanhado a gente. Fiquem com Deus. A gente volta 4 horas da tarde para mais um editorial e um bate-papo com vocês. Obrigado sempre, tá? Por estar aqui com a gente, acreditando no nosso trabalho. Se ficou até o final, coloca no comentário, ó, fiquei até o final, foi muito bom o vídeo. Isso ajuda, a pessoa começa a ler os comentários e fala, ó, ficou até o final, porque o vídeo presta, tá? Agora, se não gostou também, joga para aquele amigo seu petista, manda para ele lá, só para passar raiva nele. Se você passou raiva, ele também vai passar, tá bom? Abraço, fica com Deus e até o próximo editorial. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para sua família. Abraço.